Ok, vamos retornar para o nosso penúltimo método, que é o método analítico. Bom, o método analítico, ele, como o próprio nome sugere, ele é um método que prescreve técnicas onde você vai analisar a documentação existente ou conhecimento existente acerca de um determinado produto, projeto, a fim de você adquirir novos conhecimentos. Então ele, nesse sentido, olha, analisa documentos, conhecimentos presentes, como documentação do domínio do negócio, fluxo de trabalho, e demais documentos, características de software, processo. Ajuda a economizar um tempão, porque você vai, como nós poderíamos dizer, você vai na fonte dos requisitos ali. E normalmente os requisitos, por se tratar do método analítico, eles estão mais claros, porque aí eu já estou trabalhando em uma documentação, né? Já estou trabalhando em um conhecimento existente, enfim, se pautando por utilizar conhecimentos de especialista, trazendo maturidade para os requisitos. No entanto, alguns cuidados devem ser tomados a fim de que a visão acerca dos requisitos não seja restrita à documentação ou conhecimento analisado. Sabe o qual destaque que eu dou com relação a isso aqui? Que pode acontecer, isso acontece muito com sistemas legados. Um analista ele é contratado para desenvolver um sistema e a empresa já usa um sistema legado. E aí ele aplica o método analítico e ele vai o que? Investigar aquela documentação já existente, aquele conhecimento já existente. Se ele não tomar o cuidado de afinar esses requisitos com a realidade nova que está surgindo, ele corre o risco de entregar um software com requisitos limitados, com uma visão limitada. Então, o método analítico ele não pode ser desprezado, porque ele é muito importante, mas também ele não pode ser o único método utilizado para se desenvolver um projeto de software, né? E até é, a primeira técnica do método analítico é o reuso de requisitos, que é uma técnica que ela visa promover estudos de sistemas legados, como eu falei agora, ou de sistemas relacionados, aqueles que de alguma forma consomem ou entregam informação para o sistema que você está trabalhando. Então, o reuso de requisitos, ele é, ao mesmo tempo que ele é bom, ele é perigoso, porque você pode trabalhar com base em sistemas legados e você leva aqueles vícios, né? Eu tenho uma experiência pessoal com isso. É, Quando eu estava desenvolvendo o sistema de folhas de pagamento do Tribunal de Justiça daqui do nosso estado, o primeiro contato que eu tive com folha de pagamento foi através de um sistema legado. E aí eu trabalhei quase 8 meses nesse novo projeto. E qual o resultado? Foi aquele sistema legado, só que em uma outra tecnologia. E aí, quando eu fui, né, ao longo desse tempo, trabalhando com o usuário, eu fui vendo que, na verdade, eu estava reproduzindo aquilo tudo que o sistema legado já fazia, né? E, enfim, a gente acabou por reproduzir, e isso não é bom, né? Isso não é bom de maneira alguma, é uma visão restrita dos requisitos e isso pode prejudicar em muito o teu novo projeto. Você evita retrabalho, você ganha tempo, mas se você não validar esses documentos, esses requisitos com o cenário atual, você pode perder tempo, tá? Outra técnica, estudo de documentação, análise de conteúdo, que tem por premissa realizar um estudo em documentação de diferentes naturezas, com o objetivo de identificar requisitos a serem implementados no novo sistema. Que documentação é essa? Pode ser uma variedade, né? Estrutura organizacional da empresa, padrões de mercado, manuais de usuário, relatórios de pesquisa, glossário de termos, legislações, parâmetros e regulamentos de instituições. Tudo isso serve para você aplicar essa técnica de estudo de documentação, análise de conteúdo. Às vezes você pode se deparar com a situação, você chega para desenvolver um sistema numa empresa. Aí você pergunta, né? Eu preciso iniciar o levantamento de requisitos. Eu aprendi isso. Eu preciso aplicar técnicas de levantamento de requisito. Aí você vai e conversa com o usuário te dá um livro, te dá um manual, ele te dá um regulamento,
Ele te dá uma série de documentos. E o que, que você vai fazer com isso? Aplicar a técnica de estudo de documentação, análise de conteúdo. Uma outra técnica é essa aqui, ó, layering, que nós poderíamos traduzir isso ou não ao pé da letra, mas seria muito parecido com a ideia de uma escada rolante ou uma escada, né? Onde você fica subindo e descendo através de perguntas que são encandeadas. O que, que é isso? Elas são ligadas uma na outra, dependente. Essa técnica ela nos ajuda a construir uma hierarquia de conceitos. E ela é bem interessante porque você vai investigando a fundo um determinado requisito. Você vai perguntar, o cadastro de cliente ele tem alguma regra, ele tem algum requisito que impede o cliente de fazer compras? Aí o usuário vai te responder, sim, tem uma regra. Aí você vai falar, qual é essa regra? A regra é a regra do bloqueio. Ah, perfeito. Então quer dizer que o usuário, o cliente, em determinado momento, ele pode se ver bloqueado? Sim. Aí você vai perguntar: e como ocorre esse bloqueio? Olha só, eu estou encadeando uma pergunta na outra. E como ocorre esse bloqueio? Aí o usuário vai explicar: esse bloqueio se dá através do sistema que ele faz um levantamento sobre os títulos que estão pendentes desse cliente e se ele tiver mais do que 5 títulos em aberto, ou seja, que estão em atraso e não foram pagos, aí ele bloqueia o cliente. Aí você vai perguntar assim: mas quer dizer que então basta a quantidade de 5 títulos ou está relacionado com alguma espécie de valor? Aí o usuário vai responder: verdade, pode ser que alguns clientes estejam relacionados a 5 títulos, mas pode ser que tem cliente que está relacionado a um valor. E aí o sistema, ao invés de selecionar a quantidade de títulos, ele vai selecionar uma quantidade, na verdade, ele vai selecionar um valor. Então, essa técnica ela é bem interessante porque você vai ligando, como se fosse uma árvore. Né? Você começou lá falando de cliente, bloqueio de cliente, e eu já cheguei ao ponto de saber que existe um limite de quantidade e um limite de valor para que o sistema faça o bloqueio. Então, é uma técnica que ela fica subindo e descendo dentro de um conceito. Ou você pega, abre um conceito e vai até o fim, depois volta. Pega outro conceito, vai até o fim, depois volta, a fim de que você possa entender. Né? Bem, uma vantagem: cobre um amplo domínio de requisitos, não necessita de muito tempo para preparação. Desvantagem: não é capaz de extrair todos os requisitos, porque você fica aprofundando em determinados requisitos. Né? Porém, essa técnica ela é muito interessante porque você vai gerando perguntas e conversando com o teu usuário e gerando esses conceitos na tua concepção do sistema ou dos requisitos. Né? Sorteio de cartões não é muito utilizada, mas é a ideia de que você vai escrevendo em cartões sobre os conceitos e você distribui para os seus usuários. E aí eles vão pegar aqueles cartões como se fossem cartas de baralho e vão dar pesos para aquilo. Eles vão dar pesos de importância, eles vão agrupar segundo a visão deles, né? Eles vão dizer, ó, a venda tem que estar perto do cadastro do cliente, o cadastro do cliente tem que estar perto é, da tela de financeiro para bloquear e desbloquear cliente, enfim, ele vai agrupar isso. Então, ela não é muito utilizada, mas pode se fazer, tá? Pode se fazer e você não vai ter problema com isso também não. Apenas vai encontrar uma questão bem relacionada a uma espécie de classificação dos requisitos. Uma das últimas agora do método analítico, que é a grade de repertório. Isso aqui é legal. Por que isso? Por que é legal? Porque ela é um método de muita interação com os stakeholders, que nós já vimos anteriormente, o que são, né? Onde vivem, o que comem os stakeholders. E nessa técnica de grade de repertório, a gente monta uma espécie de matriz de entidade-atributo. O que é isso, entidade-atributo? Eu não sei se vocês já estudaram banco de dados ou ainda vão estudar,
Mas a ideia é mais ou menos você identificar quais são os atributos de uma determinada entidade. Um exemplo, nós começamos lá na frente, lá, ou melhor, lá atrás, lá no início da disciplina, reacendendo os conceitos de orientação a objetos que vocês já estudaram. E aí você vem, o usuário está é, repetidamente falando do conceito cliente, e aí você vem, e aí você descobre que o sistema ele deve ter um cadastro de clientes, isso é um requisito funcional. E aí chegou um ponto de você refinar esse requisito, fazer o levantamento mesmo dele, e você já entrevistou esse usuário, perguntou para ele quais informações esse cliente deve ter, e ele já te informou através de uma entrevista. Você jogou essa conversa na roda, você chamou um brainstorm ali e jogou essa conversa na roda, e um falou que o cliente tem que ter até mesmo o número do passaporte, e você ficou com isso. É, Essa técnica de grade de repertório, ela te ajuda a fazer com que os stakeholders eles digam para você quais atributos um determinado cliente terá, e além disso, quais os valores desses atributos possíveis, né? Por exemplo, imagine que tem um atributo lá no cliente chamado raça. E aí você vai perguntar para esse usuário, nesse momento que você está fazendo uma grade de repertório, você vai perguntar para ele o que vai nesse campo raça. Aí ele vai explicar para você, nesse campo raça aqui a gente usa segundo o IBGE. E aí, ou seja, ele já te entregou a fonte do requisito, entendeu? Basta então você ir atrás. Então veja, essas técnicas que nós vimos agora, que são as técnicas do método analítico, visam trabalhar em cima de documentação ou de conhecimento. Analisa o documento, norma, regulamento, a documentação do domínio, e com vistas em reutilizar requisitos que já estão prontos, ou seja, olho para sistemas legados. Faço estudo de documentação, análise de conteúdo em manuais, relatórios, legislação, livros, enfim. Posso usar a técnica de layering, que é de escada rolante, vou subindo e descendo dentro de um conceito, eu vou criando uma árvore de conceitos, sorteio de cartões ou grade de repertório. Ok? Até mais.